Boa noite. Hoje vamos falar sobre o meu bebê não come e agora. Então, o tema da live de hoje está bem rico. Temos uma convidada especial. Eu já vou convidá-la aqui. Vamos falar sobre a alimentação do bebê. O que fazer quando o bebê não come o que a gente espera? Quais são as orientações que a gente dá em consultório? Como acalmar vocês pais? Vamos só aguardar a Ingrid. Oi, Oiê, tá me vendo bem? tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me vendo bem? Tô, Então tô te tá. ouvindo bem. Tá me vendo, me ouvindo? Tá um pouquinho embaçado, mas não tem problema. Deixa eu ver a internet, porque aqui, só um minutinho. Deixa eu fixar aqui o comentário. Meu bebê não quer comer e agora? Vai te apresentando, Ingrid. Quem é você? De onde você é? Andréia, tá me vendo? Agora sim, deu uma travadinha. E a internet tá melhor? Tá, agora melhorou. Tá bom, então. Oiê, tudo bem, né? Mais uma vez. Ai, tô Então muito eu tô tentando feliz. fixar o comentário. Como é que fixa, Ingrid? Mas já fixou, tá? Não Ah, fixou? já? É você clica em cima, né? Sim. Ah, deu. Meu bebê não e agora? Não, pera. Meu bebê não come e agora? Vai, Vai conserta. te apresentando, Ingrid. Oi, gente, eu sou a Ingrid, trabalho com nutrição materno-infantil, uma área que eu sou extremamente apaixonada, me dedico ao máximo e já sou formada tem 10 anos e há 4 eu me dedico à área da materno-infantil. E eu gosto de falar que a Andrea é uma amizade que o Instagram me trouxe, eu sou muito grata por isso. Me ajudou bastante, me deu assim suporte, me deixou mais segura, né? Para eu dar continuidade nos meus atendimentos de introdução alimentar. Me ajudou bastante Que na agora tá questão da minha, arrasando. me ajudou bastante na questão da formulação dos materiais. Então, assim, fez toda a diferença. É uma amiga e tanto. Mesmo longe, a gente tem uma conexão muito boa, né, Andréia? Isso é muito bom. Assim que o corona acabar, a gente vai se encontrar num congresso, né, Ingrid? Se Deus quiser, vai Pra ser gente se aquela conhecer. festa. Sim. Cara, eu não tô conseguindo fixar o comentário. Eu aperto em cima. E Ah, não deixa tá pra lá. indo. Vamos começar então. Vamos começar. Então tá, Ingrid. A gente escolheu esse tema porque esses dias você me mandou uma mensagem que tu estavas com um bebê de consultório, né, com 10 meses. Conta um Foi. pouquinho sobre o caso. A gente vai desenrolar a live sobre esse caso. Sim, foi um bebê. Na verdade, ele estava de 9 para 10 meses, assim. E a mãe estava muito ansiosa, ela estava frustrada, né? É a palavra. Em relação à introdução alimentar, porque ele recusava muito a alimentação e também tem aquela questão da expectativa dos pais, né? Eles colocam aquela expectativa, né? E ela estava desesperada. E ela é da minha cidade e procurou na internet, me achou e nós começamos uma conversa e tal, marcamos a consulta e eu pude perceber ali na anamnese, né, conversando com ela, que realmente o que estava errado era a expectativa.
né, ela colocava uma responsabilidade que não era dela, e sim da criança, né? E isso atrapalhava muito o andamento da introdução alimentar, né? E Então, até, acho que a até a gente criança pode, ficava. sim. Então, acho que o primeiro passo, a primeira orientação que a gente tem que dar para uma mãe, né, para um pai, quando nos procura com essa demanda que meu bebê não come agora, é que vamos alinhar as expectativas a Isso respeito desse aí. bebê. Então, assim, Aham. o que ele não come ou ele não come o quanto você quer que ele coma, né? Sim, aham. Você conversou isso com a mãe? Sim, conversei com ela, falei que ela se sentia muito culpada, né? Isso estava causando até um certo desgaste na família, porque ela se sentia muito culpada e ela que ficava com a criança, que fica, né, o dia inteiro e tal. E eu conversei com ela, falei que para ela tirar essa questão da expectativa, não é da responsabilidade dos pais, né? Que a criança coma, né? A responsabilidade dos pais é decidir o quando, o que comer e onde comer. Agora, a quantidade e se vai comer, vai da criança, né? E o bebê, ele sabe a quantidade que ele vai comer. Não adianta também os pais preparar um prato com uma quantidade enorme e esperar que coma tudo. Não é assim, né? O estômago da criança é bem Perfeito. pequeno, Então, né? aí a gente já Então, falou duas orientações, né? A isso primeira aí. é alinhar as expectativas. E o segundo Sim. é passar as obrigações para cada um. A obrigação da mãe e Uhum. do pai é o quê? Ofertar. A Isso. obrigação da criança não é uma obrigação, mas assim, o papel da criança é o quê? Escolher o que ela vai Isso. comer, o quanto ela vai comer e em que momento que ela vai comer. Com Né? E certeza. lembrar Aham. também, a gente sempre tem que falar isso para os pais, que o comer é muito além de engolir. Isso aí, Chegasse a foi o que eu conversar falei isso com com ela? ela. Foi o que eu falei com ela. E assim, ela ficou encantada, porque hoje em dia, com essa questão das redes sociais, né, as mães, né, elas olham, vê ali uma foto, um post de uma criança de um pratinho de antes e depois e imagina que aquela criança comeu aquilo tudo. Só que eu falei com ela, muitas vezes aquilo não Foi é tudo a pro chão. realidade. É a internet, né? Aquela foto, a gente não sabe como é que foi, como é que procedeu, né? Só tem uma foto de antes e depois. E ela achava que ela estava errando muito, só que não foi assim. E também tem a questão de a criança, às vezes, ela gosta de ter a liberdade na hora da alimentação. E isso que acontecia com o bebê dela. Ele não gostava que Autonomia. ela. Isso aí. Ele não gostava que ela levava a colher na boca dele. Ele gostava de tocar, de pegar, né, de conhecer textura, cheiro. Isso a gente tem que dar isso para a criança, tem que deixar sujar. E ela tinha um pouco de receio ali, ela já não deixava e tal, e isso deixava a criança muito assim irritada, né? Que ela queria ter essa liberdade e a mãe bloqueava isso. Então, quando a gente foi Uhum. conversando, fizemos o acompanhamento, ela foi percebendo, nossa, os vídeos de antes e depois, assim, eu fico muito grata por ela ter me dado essa chance de ter participado desse momento com eles. E fico muito feliz também por eles, porque hoje em dia a criança come muito bem, sabe? Assim, adora explorar os alimentos, e ela me manda um monte de mensagem emocionada, vídeos, e eu fico muito contente. Essa nossa área, né, é uma área encantadora, não tem É como a pessoa encantadora, né, não. Ingrid? É, E me diz uma coisa, Ingrid. Antes da gente fazer a mentoria, né, de introdução alimentar, o que que você falaria para essa mãe? Que ela chegou assim com a demanda de que o filho não tá comendo. olha, Você ia ficar angustiada com ela? né, no primeiro vídeo que ela me mandou, sabe? Se eu não tivesse, eu acho, passado pela mentoria com você, eu ia ficar assim, meu Deus. Eu O ia que que eu ficar faço? assim, o que que eu faço? Porque realmente eu fiquei assustada com o vídeo, assim, eu nunca vi uma reação assim de um bebê, sabe?
E eu falei, meu Deus, eu acho que eu não ia saber aconselhar ela da forma correta, orientar. Eu ia ficar perdida, sabe? E o que Porque que ele estava introdução, fazendo no vídeo? Fala pra ele, eles. em resumo, é uma criança que não aprendeu a comer, não aprendeu assim não teve aquela aproximação correta com a comida, entendeu? Ele não sabia que aquilo ali, já com 9 meses, ele não sabia, assim, ele não tinha uma certa noção, né, de que aquilo era para levar à boca, para comer. Então, até porque, né, a frustração da mãe, aquele receio dela não deixar ele tocar, também causava isso. É, Então, eu a fiquei gente assim, fala, meu Deus. a gente fala que tem tipos e tipos de introdução alimentar, né? Tem a introdução alimentar que o bebê come, tem a introdução alimentar que Tás aí? Encostei que sem querer. Tem a introdução alimentar que o bebê come, mas aprendeu a ter habilidades, aprendeu a conhecer os alimentos, a tocar, a pegar, Sim. estimulou o movimento de pinça, De estimulou pinça. o sensório do bebê, né? Uhum. Então, vale muito mais quando a gente estimula esse bebê até a autonomia a pegar os alimentos com a mão e a comer sozinhos. Então, uma das primeiras orientações que a gente tem que dar para essa mãe, o bebê, ele quer, ele busca autonomia. Eu fico me perguntando, Ingrid, como é que era antes, né? Porque antes não se falava em BLW, né? Mas hoje a gente vê os É. bebês pedindo, os bebês implorando para comer sozinhos. Como é que era antes, né? Tu Aham. já refletiu sobre isso? É verdade. Olha, Porque eu assim, eu tenho uma irmã que ela é 10 anos mais nova do que eu, então eu pude acompanhar esse processo dela de introdução alimentar. Então eu me lembro muito bem da minha mãe, da minha avó alimentando ela, assim, ela praticamente deitada, com uma Meu fralda, assim, né, que não podia sujar nem nada, e era tudo muito amassado, era caldo de feijão, angu, essas coisas. E a minha mãe, ela não ficava com um pingo de sujo na boca, porque já colocava na boca dela e já passava a colher para limpar ali. para E era limpar. praticamente deitada ela, não tinha aquele contato de pegar o alimento, né? Quando ia com a mãozinha na colher já era retirada, né? Não tinha isso que a gente tem hoje, isso é muito bom, Mas aí essa você falou autonomia. uma coisa muito legal. Ela ia com a mãozinha para pegar na colher, mas não deixava. Aham, Então, na verdade, os não, bebês sempre quiseram comer sozinhos, né? Só agora que a é gente está verdade. despertando para isso. E É. talvez, e a tua irmã teve alguma recusa alimentar ou com ela nunca teve esse problema? Não, graças a Deus, ela nunca teve essa recusa alimentar. Assim, lá na minha casa a gente fluiu bem, entendeu? Eu que já até contei uma história minha, eu que era Eu um vi pouquinho assim, mas graças a Deus, os meus pais eles se alimentam muito bem. A gente ficava muito na casa da minha avó materna e onde se alimentam muito bem também. Então, a gente teve esse o contexto espelho, né? ajudou, né? Isso é, Aham. isso aí. A gente tem uma pergunta? Não, pode continuar o que tu estavas falando, é que eu vi que a gente tem uma pergunta. Então, ó, eu Aqui. recebi uma pergunta na minha caixinha lá de perguntas que eu coloquei, a mãe falando que o bebê tem 6 meses, ela começou a introdução alimentar e ele cospe. Só que eu queria falar para essa mãe que isso é normal, ele não está rejeitando, né? É apenas uma adaptação para para essa Sim. nova forma de alimentar, né? Para esse novo alimento, porque até então era só o leitinho, né? Então Os aquele bebês, eles movimentinho cospem da muito, língua, né? muito no É, início. E esse cuspir, na verdade, não é rejeição. O cuspir é ele mostrar que ele está se adaptando com esse alimento. isso Tem uma aí. frase que é Aham. assim, né? O bebê tem o direito de não engolir os alimentos que ele não conhece. Então, primeiro ele vai reconhecer o alimento. Por exemplo, se a gente apresenta o brócolis, tá me ouvindo? Tá aí? Deu uma travadinha. Oi, tá aí? Tô, aham. Você tá me Se a ouvindo? gente apresenta o brócolis para um bebê, o bebê primeiro ele vai querer entender o que é aquilo na frente dele. Ele nunca É. viu o brócolis, né? Até então era só leite, era materno ou fórmula, mas era Uhum. leite. Quando o brócolis chega na frente dele, imagina, o brócolis tem um cheiro super característico, Uhum. muito diferente do cheiro do leite, né?
o brócolis, ele é muito verde e o leite nunca foi verde. O brócolis, ele tem um formato lindo de árvorezinha, então aquilo é Uhum. para o bebê explorar, é um paraíso, né? Então ele quer ver aquilo, ele quer ver que de formato é aquele. E aí ele, com certeza, por instinto, ele vai levar à boca, mas talvez não no primeiro momento. Ele vai levar depois. Então, pode ser que ele reconheça na primeira vez que você coloque, que ele brinque, que ele passe no ouvido, né? Que ele Aham, passe o feijão na balance. parede, que ele jogue Aham, pro cachorro comer. Mas quem sabe daqui a um mês ele já se familiarizou com aquele alimento já é amiguinho dele, e ele vai querer levar a boca, vai mastigar e vai engolir. Mas entenda sim. que é igual como a gente tem paciência com o bebê aprender a andar, né? A gente tem que ter paciência com o bebê aprender a comer. Aham, com certeza. Às vezes eu tenho a impressão que os pais acham, fez 6 meses, pronto. Sentou no cadeirão, né? Preparou o pratinho, o talher, vai comer. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Tem muito É isso. porque são muitas expectativas em cima, né? Isso, É um aham. momento que a gente espera com tanta ansiedade, assim, ai, vamos ver o bebê Uhum. comer, e aí a gente coloca o pratinho pro bebê e a gente fica assim, ó. E o bebê, ele é uma esponjinha, né? Ele sempre foi uma Aham. esponjinha. Tanto é que quando ele tinha cólica, ele puxava o estresse da família, e muito da cólica do bebê também é o estresse que ele sentia Uhum. nos finais do dia, quando a família tá cansada e tudo mais. Então, como ele suga esse estresse da família, ele também vai sugar as expectativas. Ele vai ver que tem uma pressão ali em cima dele, querendo que ele coma aquilo. Isso pode atrapalhar e muito a aceitação do Sim. bebê para aquele alimento. Então, qual é o cenário ideal, né, Ingrid? É a família sentada à mesa, cada um olhando para o seu Uhum. prato, o bebê estando ali. Se explorou, explorou, se brincou, brincou, se comeu, comeu. Mas ele não é o centro da atenção, né? Não é a Aham. família toda assim, olhando para aquele Isso aí. bebê. Com câmeras, né? Hoje em dia é foto, é filmagem, é aquilo. Ah, sim. Doida pra postar. É, lives, live É da isso. primeira introdução. Ó, achei a pergunta aqui, ó. Quando o bebê é muito seletivo, por exemplo, come só frutas. Como tirar a angústia dessa mãe pelo bebê não ingerir todos os grupos? Qual é a idade desse bebê? Será que ela ainda tá aqui com a gente? É, porque Porque bebê seletivo, né? essa resposta depende da idade dele. É, porque bebê Não sei se ela tá aqui. seletivo. Mas vamos responder pensando em idades diferentes. Se o bebê tiver até 1 ano de idade, não tem problema nenhum. Ele não Ah, ela está colocou comendo 8 meses. 8 meses. Não tem problema nenhum, ele pode só aceitar as frutas. Porque assim, Ele não é seletivo, né? Ele não é considerado uma criança não, ele é seletiva. bebê, ele tá aprendendo a comer. É, isso aí. Assim, ó, até 1 ano de idade, o leite materno ou a fórmula infantil é o principal alimento do bebê. Então, o Sim. que ele aceitar é lucro. Mas, claro que não é também abandonar e deixar que as Uhum. coisas aconteçam de qualquer jeito. A gente tem que suplementar o bebê com vitamina D, com ferro, para garantir esses nutrientes, manter leite materno livre demanda, manter a fórmula de Uhum. acordo, né, com a quantidade que o pediatra previamente calcula, ou nós nutricionistas, e manter a oferta desses alimentos. Então, Isso assim, aí. come frutas nos lanchinhos, ótimo. Não tá comendo os outros grupos, por exemplo, das leguminosas, das carnes, dos ovos, mantém a oferta todos os dias. Uhum. E Incentive, às vezes, estimule, né? e às vezes pode estar sendo monótono essa oferta. Não É sei isso que se eu tu ia falar. sabe o que está sendo ofertado. Será que é só frango, batata e cenoura? É É, sempre o tem que exemplo que eu dou. variar os grupos, incentivar, né? Não deixar de oferecer, jamais forçar, né, Isso Andréia? é um contexto todo, mas assim, Uhum. ó, E não um dia dá a desanimar cenoura, jamais. no outro dia dá a beterraba, no outro dia dá o brócolis, no outro dia dá a couve-flor, no outro dia dá a abóbora. Então, assim, a gente tem é um É pouco monótono, sim. monótono. Então, E aí, mamãe, assim, vamos variar. é, é igual a gente comer barrinha de cereal todo dia, né, Ingrid? É, aham. Não dá.
Então tem que Às vezes eu tenho variar, tem pena até que de cachorro. ofertar. É verdade. Que é a mesma coisa, né? Mas, mãe, não desanime, oferte, né? Varie, ofereça outros alimentos do mesmo grupo alimentar, incentive, não fique frustrada se você preparou e ele não comeu, né? É só uma fase, vai passar. O importante é não desanimar. Usar o app que eu falo, né? O app da introdução alimentar. Amor, paciência e persistência. Que É isso tudo vai aí. dar certo. Gostei, essa eu não conhecia. Sabe, Ingrid, que ontem uma paciente falou assim pra mim, ideia. Eu achei incrível que tu falou que pode substituir o feijão por ervilha. Eu nunca tinha me tocado disso, né? Porque o meu filho ele não come feijão, mas ervilha ele adora. Mas pra mim ervilha era salada, né? Não, a Aham, ervilha é do grupo das leguminosas, é fonte de proteína igual ao feijão e sim. fonte de outros nutrientes bem parecido com o feijão. Então, às vezes a gente fica muito no arroz, feijão, frango, batata, sendo que a gente pode ter dado grão de bico, ervilha, e o bebê pode se interessar mais e comer super bem, né? Uhum, Acho que vale observar como o bebê quer ser alimentado. Exatamente. Quer sim. comentar sobre isso? É aquilo que eu falei do meu paciente. Ele não gostava que a mãe levava, né, levasse a colherzinha na boca dele. E a partir do momento que ela começou a respeitar, né, a entender como que ele queria, né, conduzir aquela refeição, deu tudo certo. Ele queria tocar, ele queria ele mesmo levar a boca dele, ele queria jogar, bagunçar. Então, hoje em dia está tudo bem. Obrigada, Kate. Ela tá amando a nossa live. Ai, obrigada. Eu sempre dou o exemplo das minhas sobrinhas, porque a primeira, a Estelinha, ela foi um bebê perfil BLW. Então ela saiu comendo de tudo. Tu viu os vídeos dela, né? Que eu te mandei na Aham, mentoria. Que eu uso sim. até hoje nas consultas. E a Manuzinha já foi um bebê que não queria comer sozinha muito. Ela preferia receber na colher. E aí ela Uhum. recebeu na colher. Tranquilo. Quando chegou perto dos 8 meses, que ela começou a mostrar interesse, mas assim, ela sempre teve disponível para explorar. Ela que não queria muito. E não tem problema, cada bebê é único, né? Que tá tão assim, Sim. ai, o bebê come sozinho, o bebê come sozinho, mas e se o bebê não quer Uhum. comer sozinho, né? É, vai Então muito a de gente cada tem que. bebê. Tem que respeitar essa É, individualidade, né? então Isso é exatamente o que ela muito falou. importante. Como é que foi a frase que ela falou que eu adorei? Deixa eu ver aqui. Tem que Vale respeitar a ver, forma. acho que vale observar como o bebê quer ser alimentado. Exatamente, eu É sempre isso, falo isso. isso, que o bebê não fala, mas ele fala muito, né? A gente É. acha que o bebê é um Uhum, robozinho, mas ele tá sempre mostrando o que que ele quer, né, Ingrid? uhum. Tem os sinais de fome, de saciedade, né? Tem tudo. É a gente que tem que prestar um pouquinho de atenção, tem que parar um pouquinho, né? E observar esses sinais. E eu acho legal falar como que o bebê se protege para não comer mais. Porque o bebê, muitas vezes, ele É. já está satisfeito e a gente acaba criando expectativas, né, de que o bebê Uhum. tem que comer mais uma colherzinha, Tem que né? raspar o Só mais prato, uma né? colherzinha, tem que raspar o prato. Essa Mas o famosa bebê, ele já, frase. já é esperto, ele é esperto desde os 6 meses, né? Então ele acha formas de não. Então, assim, ó, ele Uhum. aprendeu com a vida que se ele fechar a boca, hum, não vai entrar comida, É verdade. porque É ele não assim. quer mais. E às vezes o bebê tá assim, né? E aí a gente faz, ó, aviãozinho! Aham. E quer enfiar, mas o bebê já tá 1 hora com os lábios bem presos, dizendo, ou assim, né? Uhum. Virando a cara. Quem que ensinou pro bebê que se ele virar a cara, o pai não vai conseguir, o pai e a mãe É não vai dar. verdade. Não é incrível? Incrível. Isso a gente tem. Os pais é essencial observar. Outra coisa também, Andréia, que eu acho assim importantíssimo é não retirar a criança daquele momento dela ali de prazer. Às vezes ela tá brincando, né? Tá ali.
quietinha no cantinho dela, tirar de uma forma bem bruta, assim, né? E já colocar no cadeirão, pronto, agora nós vamos comer, né? Eu acho que tem que ter ali aquele meio termo, né? Que é, primeiro tira, né? Dá um banhozinho, né? Ou distrai um Ou pouquinho a leva para fazer criança. junto, né? Isso, deixa próximo para depois, né, colocar junto, colocar para comer e tal. Porque às vezes tira, às vezes a criança está ali brincando ou estava meio sonolenta, né, e já coloca no cadeirão ou onde a criança faz a refeição e ela já fica um pouquinho irritada, né, já não agrada, Já né? não foi bem para a comida, né? Isso. Tem uma dica bem legal a respeito disso, que a gente pode montar o pratinho da criança com a criança vendo cada item que a gente vai colocando no prato. Então, é muito mais do que chegar e o prato tá ali na frente. A gente avisa, vamos montar teu pratinho? Tem 6 meses, mas eles vão entender. A Uhum. gente tem que sempre conversar com os nossos filhos, porque a gente conversa desde a barriga, né? Então, assim, Aham. vamos montar o pratinho. Leva o bebê no colo, mostra que tem feijão. Deixa sentir o cheirinho do feijão, deixa aquele vaporzinho subir. Isso vai mostrar para a Uhum. criança que o momento da refeição está chegando. Não é simplesmente tirar ela de um brinquedo que ela acabou de descobrir que a rodinha desce e sobe, né? E isso Uhum. para ela, meu Deus, está demais. Que a Aham. garrafinha faz barulho. E Sim. aí a gente tira a criança daquilo que tá maravilhoso e leva pro cadeirão, agora tu tem que comer. Então, muitas vezes a É. recusa alimentar é por causa disso. Muito bem lembrado, Ingrid. Uhum. É muito bom Mais também. alguma coisa? É muito bacana também, assim, quando a criança está comendo, os pais, né, estar assim perto também comendo e também falando, nossa, esse mostrar qual é o alimento, né? Falar, nossa, esse é o brócolis, essa é ervilha, né? Para a criança saber o que ela está comendo. O bebê ele tá o tempo todo em observação do que tem ao Eles são redor muito dele, em espertos. tudo. Bebê e criança, né? A gente tem os neurônios espelhos, que são Isso. neurônios que estão o tempo todo espelhando quem está à sua frente, o que ele está fazendo, vou fazer igual também. Então, um momento em Uhum. refeição, em família, os pais comendo, eles vendo que aquele negócio amarelo, que é o comprido, que descasca e tem um cheirinho doce, que é a banana, ele tá vendo que aquilo é de comer e ele tá vendo as expressões que os pais dele estão fazendo. Então ele tá vendo que Uhum. aquilo é saboroso, que aquilo tá dando prazer pro pai, pra mãe. E ele vai querer copiar isso também, né? É, Então, exatamente, assim, não é o momento de parar tudo e alimentar a criança. É o momento da é. família Comer secar e junto. todos se alimentarem, todos comerem junto, né? Uhum. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo Tempo, de sentar disponibilidade, e comer todo mundo, né? Eu ouço muito isso no consultório de muitas mães, assim, eu preciso também. alimentar meu filho correndo, porque eu tenho que levar para agora não, né? Mas assim, eu tenho que levar para creche e eu já tenho que ir pro trabalho, então é outro cenário, né? E Uhum. aí complica porque a pressa, né? Não ter o tempo para o bebê explorar os alimentos se faz a criança recusar, né? Sim. Aí muda o ambiente, às E vezes vai para a creche com 9 meses e é outro ambiente. Às vezes é um lugar que não tem pessoas ali que estão realmente dispostas, né, a fazer aquele tipo de alimentação, não tem uma paciência, então isso atrapalha bastante também, né? E uma dúvida muito comum, assim, né? Será que é o meu tempero? Será que ele não gosta do meu tempero? Já Aham. ouviu isso? Já ouvi dessa mãe. Ela falou assim: será que é porque eu não coloco sal? Falei, não, primeiro porque ele não sabe, né, que a cenoura não tem sal, ele não sabe que a papinha dele tá sem sal, né? Eles não sabem. A gente que tem o paladar viciado, né? A gente que tem o paladar viciado, que não Sim. consegue, às E vezes, o estar leite sem materno comer. não tinha sal, né? Pois é. E então, assim, eu conversando com ela, ela foi observando, foi vendo que realmente tinha que deixar o bebê explorar. Era isso que faltava nessa introdução alimentar. E aí, o que que você achou da sequência desse bebê, depois das tuas orientações?
Nossa, assim, só maravilhas. É, ele já fez uma segunda consulta, já vai fazer um aninho, então assim, já mudou a consistência, já está passando para a comida da família, né? Ele já está fazendo, já está pegando a colherzinha, já pegou autonomia de usar o garfinho. Esses dias ela me mandou um vídeo Ótimo. dele. Então, assim, tá só maravilhas, porque o que ele mesmo queria era ter essa autonomia que ele não tinha. Não E adianta essa é uma você. idade de estimular os talheres, né? Pois é. 9, 10 meses, depende de cada bebê, né? Mas Uhum. muitas vezes comer com a mão já deixa de ser interessante, né, Ingrid? É porque Então ele a vê gente os tem que pais com estimular outros talheres, né? movimentos. Então, o garfinho. Então, pode ser um garfinho que vocês tenham na cozinha de vocês. Basta vocês estarem perto. Não precisa sair e comprar Uhum. um garfinho de bebê. Se vocês têm um garfinho pequenininho que não seja pesado para a mãozinha do bebê, né? Vocês estando perto, tá tudo certo. E aí ajuda o bebê a enfincar na frutinha, na Uhum. carninha. E mostra para ele que isso se leva até a boca. Provavelmente o bebê já sabe, porque a gente já leva até a boca dele, né? Desde os seis Uhum. meses, né? Geralmente é misto, né? Com as mãos e com a colher, né? O cuidador É. dando também. Então ele sabe que aquilo vai até a boca e leva alimento para ele e aquilo sacia ele. Agora ele só quer aprender a fazer sozinho isso. E isso Uhum. estimula muito que ele queira estar na refeição, porque aquilo é divertido. É verdade. Uma outra coisa nesse bebê foi que ele não gostava, assim, entre aspas, de tomar água, né? Mas porque ele não gostava da mamadeira, né? Que era ofertada a água para ele. Então, conversando com a mãe, falei com ela: "Ah, compra um copinho aberto, pode ser um copinho simples." Aí ela comprou, não, ela tinha em casa. Aí ela falou: "Nossa, você é uma santa. Agora ele tá bebendo água." Falei, pois é, ele queria, né? Ele não estava querendo sugar ali na chuquinha, né? Ele Ah, gostou daquele copinho aberto ali, simples e então assim, para os pais verem que não precisa de ter aquele prato chique de silicone, não precisa ter aquela colher da mais cara, né, André? Não precisa ter aquele copo do mais caro, sim, não. né? Às vezes Na verdade, só o precisa dar simples já autonomia para o resolve. bebê. Pois é, Exatamente. Eu pois é. geralmente indico para os pais darem no copinho de cachaça ou no copinho de café Aham, plástico, um copinho aham. pequenininho. Não precisa comprar o 360 Isso, ou aham. o de transição, né? Porque, por exemplo, esse de Uhum. 360, o copo é R$ 80. É, não é uma coisa tão em conta, É né? ótimo, né? Quem tem condições é ótimo, Aham. porque não molha o bebê também consegue levar ali na boca sozinho, mas não tem necessidade. A gente pode ensinar o bebê a Uhum. tomar no copinho. Primeiro a gente vai levando e depois aos poucos ele vai aprendendo. E quanto Sim. eu tenho uma frase que é assim, né? Quanto mais a gente deixa se sujar e se molhar no início, menos ele se suja e se molha depois, né? É, aham, com certeza. Porque ele já vai ter aprendido. Se Introdução, a gente não deixa aprender, é. Introdução alimentar só faz uma vez na vida, né? Então, assim, precisa ser bem orientada, bem feita, dar essa autonomia para a criança, deixar sujar, não ficar ali preocupada se derrubou no chão. E é isso, e não tu criar sabes muita que expectativa. tu sabes que mesmo eu estando ali do lado das minhas sobrinhas na introdução alimentar, né? A minha mãe sempre ia lá e limpava as mãos dela. Então elas estavam lá brincando, não sei o que, a mãe, deixa eu limpar tua mão. Aí ela lá limpava a mão. Aí hoje, pra tudo, ela come de tudo, explora tudo, mas assim que acabou, ela já quer ir no banheiro e lavar a mão. E eu falo, Estelinha, não tem problema. Pode ficar com a mãozinha suja, continua comendo. Mas ela quer porque quer lavar a mão. Enquanto ela não lavar a mão, ela não sossega. E Olha às vezes só. isso atrapalha nas escolhas alimentares de um bebê e na criança Sim. depois, né? Porque o que Uhum. suja mais, ele não vai querer. O que tiver É, que pegar com a influencia mão, ele muito. não vai querer. É. Eu tenho um exemplo de, de quando eu estagiei numa creche,
que a gente fez vitamina colorida e eu pedi para as crianças colocarem as frutinhas no liquidificador. E muitas não quiseram pegar com a mão, não quiseram participar. E as que pegaram, botaram no liquidificador, saíram correndo para lavar as mãos. Aquilo Nossa. para mim eu fiquei assim, o que aconteceu com essa geração? Eu comia areia quando eu era criança. Eu. Tudo bem. Manga verde. Manga, eu também, manga verde, É. e eu não pegava do pé, não lavava, não que isso seja o certo, mas a Sim. gente não ligava Aham. para essas coisas, né? Aham. A gente É. não era criança de apartamento, né? É E verdade. agora. E tudo isso influencia na aceitação do bebê. Então, assim, Uhum. na verdade não tem uma resposta mágica, né, Ingrid? Resumindo aqui É. nossa live. Quem dera, né? Se tivesse uma receita de bolo, mas infelizmente não é. Cada bebê é Sim. único, né? Então tem que Mas o que a dar gente chance, pode tem que dar falar, essa autonomia. isso. O que a gente pode falar, resumindo, é que se seu bebê tá bem, tá crescendo, tá ganhando É, peso, tá saudável, tá ativo, não fica é. doente fácil, a gente vê que o bebê tá bem, por que que a gente vai se preocupar no que tá aceitando ou não num primeiro momento, Uhum, né? Até ali 1 ano de idade que a gente sabe que o bebê tá se adaptando, é tudo novo uhum. pro bebê. Mas claro que a demanda de que ele está recusando tudo, pode ser que a gente tenha que acertar alguns pontos, como a gente falou aqui. Ó, minha mãe Aham. entrou aqui na live. Acabei de falar de ti, Ah, mãe. Ô, mãe, eu falei que você limpava a mão da Estela toda vez que ela comia. E agora ela quer sempre lavar a mão. te entregou, Ali, ó, Selene. ela acenou. Mas a minha mãe Ai, muito colaborou bom. muito. Ela sempre fez muita comida diferente, cada dia uma coisa nova, né, mãe? Sempre muita salada, muita frutinha. Ela ofertava fruta de sobremesa. Legal. É, no início ela insistiu no suquinho. A gente Ah, teve algumas intrigas. o Tinha que dar suquinho. suquinho de laranja. Eu falava, mãe, não precisa, vamos dar a laranja, mas dá. Sim. Sim, Ai, ai. é o E suquinho e as receitinhas, né? As receitinhas, não sei com você, comigo tá sendo assim, campeã. Ai, eu já posso fazer? Que eu vi na internet um bolinho assim, assim, assim. Falo, não, gente, calma, né? Primeiro vamos dar oportunidade pro bebê conhecer os alimentos. Vai chegar a sim, hora, né? sim. Mas eles Nossa, ficam ansiosos. depois que tem que começar as receitinhas, a gente quer voltar atrás quando não precisava fazer, né? Que é muito mais É prático. verdade. É verdade. Geralmente a gente inicia as receitinhas com 9, 10 meses, mas é pouca Uhum. coisa, né? A É. gente aumenta mesmo com 1 aninho, mas daí a gente vai Uhum. fazendo essa transição. Mas até então é o alimento in natura, né? Não é Uhum. bolo de banana com uva passa, com canela, com castanha, com sei lá o quê. É a banana. Uhum. É Aham, com muito mais certeza. prático, muito mais barato e o bebê vai aprender muito mais. Aham. Tem o bolo de alguma coisa que tu come de fruta, mas que tu não come a fruta? Olha, eu tô até com um post, eu vou postar amanhã do caqui. Andréia, caqui. Não Não me entra? desce. Não me desce. Mas assim, é uma questão minha mesmo, sabe? Na minha casa as pessoas comem, mas eu não gosto da textura. Então aquilo, assim, eu Eu olho as já pessoas amo caqui. comendo, você já ama, né? Então, meu esposo come assim, como fosse a mil maravilhas do mundo. Eu falo, gente, como assim? Eu não consigo, mas isso é desde sempre. Mas aí tu Desde tens o direito sempre. de não gostar, né? Pois é, e não é que eu não vou, quando eu tiver filhos, eu não vou oferecer. É claro que eu vou oferecer, né? E ainda vou tentar comer junto, né? Quem sabe assim eu, né, eu goste. Quem sabe? Mas aí Mas assim, tu falou uma coisa muito legal. A gente tem que primeiro oferecer o que a gente não gosta.
né? É, A aham. primeira, a primeira orientação que a gente faz no consultório, ofereça mãe, pai, uma coisa que você não gosta de abacate, vai ser a primeira fruta que você vai dar, porque a gente tende a só comprar o que a gente gosta. E É aí verdade. essa seleção de alimentos vai progredindo, né? Vai passando de geração para geração. Às vezes a gente não sabe nem Uhum. por quê. Tu É conhece da verdade. história do frango sem a coxa? Não, Frango assado sem a coxa, não conhece? não. Um dia uma mulher assim foi fazer para a família um frango sem a coxa. Foi fazer um frango assado. E aí ela foi lá, tirou a coxa e assou o frango. E aí perguntaram por que você tirou a coxa? E aí ela falou, a coxa, sobrecoxa, né? E ela falou assim, não sei, minha mãe faz assim. Aí foram perguntar pra mãe dela, por que que você faz o frango assado sem a coxa e sobrecoxa? Não sei, minha mãe faz assim. Aí foram perguntar pra mãe dela, que já é a avó, né? Por quê? Não sei, a minha mãe fazia assim. Aí foram descobrir a bisavó tirava a coxa e sobrecoxa porque na forma dela não Não cabia a cabia. coxa e sobrecoxa. Ah, não. E aí a gente passa uma crença, Gente, né, de geração para isso geração, faz então isso todo também sentido. serve. Isso serve para os alimentos. Às vezes a gente ouviu nossa mãe falando que não gostava de bergamota e a gente passa Uhum. isso pro nosso filho e passa pro nosso neto e a gente às vezes nunca experimentou, né? Deu uma travadinha, não sei se foi no meu ou se foi no dela. Ingrid? Alguém pode me dizer se foi no meu ou se foi no dela que travou? Voltou. Voltou, voltou. É a minha internet. Então tá, Ingrid. Tu achas Ah, que a muito gente já bom. abordou bastante coisa, né? Acho que Eu acho que a gente foi no essencial mesmo, né? Que é dar autonomia, né? Deixar o bebê se alimentar, às vezes, da forma que ele gostaria, né? Não, assim, não criar tanta expectativa também, né? Porque a responsabilidade dos pais é criar uma rotina alimentar, né? Uma rotina de sono, oferecer alimentos, né? De qualidade, de boa procedência. Agora, a responsabilidade do bebê é se ele vai comer, né? E o quanto ele vai comer. isso. E eu acho que a gente só esqueceu de um detalhe. Tá travando. Tá travando, Ingrid. O que que É, estavas falando mais importante? Estavas falando mais importante é focar na qualidade, não na quantidade, é isso? E deu uma travadinha. Eu vou finalizar aqui então. Agradeço quem esteve aqui com a gente. Vamos esperar a Ingrid voltar para ela se despedir. Mas então, a alimentação de um bebê que não come é deixar o bebê comer sozinho. Voltou? Deixar o bebê comer sozinho, diminuir nossa expectativa sobre a quantidade, porque quem tem que dizer o quanto o bebê vai comer ou não é o bebê. Variar nos alimentos. Voltou. Eu tô resumindo a nossa voltou. live. Perdão, é a minha internet. Aqui Variar nos não tá legal. alimentos Isso. Não criar e, tanta e por expectativa, né? fim, isso. E por fim, não desistir, porque se o bebê recusa Isso. banana e a gente deixa de oferecer Persistir, ter banana, ele nunca paciência. mais vai gostar de banana, porque nunca mais teve banana na vida dele. Então, sempre Isso. ofertar. Uhum. Então é isso, Ingrid. Te agradeço por aceitar meu convite. Eu que te Obrigada. agradeço. Eu que te Uma agradeço. pena que Foi travou um uma... pouco. É a minha internet. Infelizmente, aqui para mim é um pouco ruim essa questão. Mas é isso. Mas assim, eu te agradeço muito do fundo do meu coração. Se Deus quiser, depois que passar essa quarentena, isso tudo que a gente está passando, a gente vai se encontrar, vamos dar aquele abraço, né? E vai ser A gente aquela marca um festa. congresso, reserva o Sim, isso mesmo quarto do aí. hotel.
Ó, nossa, vai ser muito bom mesmo. Mas E a sim, gente tem uma troca muito boa. é verdade. Tô bem feliz a profissional que tu tá te tornando. Tô bem orgulhosa. Então tá, Ingrid. Beijo, tchau, gente. Beijo, Obrigada. gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.